Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, lojista, fabricante de segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o Ricardo Siegel e do outro lado está o Antônio Junchen. Falei certo? Falou certo. Correto. Muito bom dia. Tudo bom, bom dia. Igualmente. Eu estava conversando com o Antônio antes de você chegar, que às vezes muito mais importante que o automóvel é o estacionamento, não é verdade? Exatamente. E também dizia que todas as pessoas que vêm fazer entrevista comigo, que eu convido, sempre a primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: tem estacionamento? É um fato, né? É um fato. Então, eu assim estou dando o título para a nossa conversa, Parking Design. Você pode explicar, Antônio, o que é Parking Design? Sim, bom, uma satisfação estar aqui contigo, Paulo. Igualmente. A gente está muito agraciado aí pelo convite, podermos falar da nossa especialidade, né, que é uma área extremamente demandada, né? Falando inicialmente dizendo que a arquitetura, né, ela foi concebida para as pessoas, né, para atendimento das pessoas, né? E o Parking Design, ele é, como se diz, é um nicho, né? E ele vem da questão, trouxemos esse termo lá de fora, Building Design, né? O pessoal usa bastante lá nos Estados Unidos, América, parte lá, e são áreas, são escritórios, são empresas que cuidam de todo o processo de construção. Então, desde a parte de arquitetura, de concepção, no nosso caso, entendimento dos fluxos, né? Então, nós fazemos lá a parte de consultoria, layout de vagas, né? Compreensão dos agentes que tratam ali do sistema garagem, né? Aí, sim, passando por fluxos, layout, sinalização, comunicação visual, que aí o pessoal diz, Parking Design é só a parte de comunicação visual, não é? E o processo construtivo dessa ideia que foi desenvolvida lá na prancheta. Então, o Parking Design, ele é todo o processo, desde a arquitetura, passando por temas de fluxo, sinalização, engenharia e execução. Aí a gente fecha o processo do Parking Design. Falando especificamente do escritório de vocês, que é o escritório de arquitetura, engenharia, garage plan, vocês atuam em diferentes áreas, segmentos, é isso? Dá para explicar um pouquinho, Ricardo? A Garage Plan, ela, como o Antônio comentou, então ela atua, né, nessa parte de arquitetura e engenharia, direcionada a estacionamentos e garagens, né, e também na área industrial. Então a gente, desde do setor imobiliário, né, onde a gente busca trazer o melhor aproveitamento do metro quadrado, e que o fluxo seja muito bem pensado, até passando por áreas logísticas, industriais, então todos os tipos de empreendimentos que tenham veículos, independente do tipo e porte desses veículos, a gente vai estar atuando, né? Eu queria ficar um pouquinho, para começar, um pouquinho na área industrial, ok? Em que momento vocês são acionados pela indústria? Vamos pegar um caso específico de vocês aí, um case de vocês. Em que momento vocês são acionados e são brifados para, enfim, informar a quantidade de vagas que vocês vão disponibilizar, obviamente depende da área. Vocês têm que considerar também o fluxo de automóveis das equipes administrativa, de fábrica, enfim. Dá para falar um pouquinho sobre isso, Antônio? Sim, Paulo. Veja, o Brasil é um país extremamente industrializado, né? E nós somos um país de empreendedores. As indústrias, em sua maioria, temos aí um setor organizado, mas elas cresceram de forma desorganizada. Ou seja, eu fui ganhando mercado, fui ganhando espaço, e esse espaço foi me demandando áreas. Chega um momento que existe uma limitação de espaço, né? E aí o industrial nos procura, né, com essa demanda, olha, eu preciso organizar a minha fábrica. Aí a gente faz um link, né, com questões urbanísticas, organizar uma cidade. Então eu vou organizar o terreno, o que eu vou fazer? Eu vou setorizar, eu vou zonear essa área. E então nós fazemos eles nos demandam
nos trazem as dificuldades ou as dores, a gente chama de dores, né, industrial, e nós vamos compreender, primeiramente, fazer o diagnóstico dos fluxos, ou seja, entender como é que esses fluxos que você comentou estão acontecendo. E aí isso envolve realmente desde a parte de cargas, né, chegada e saída de cargas, funcionários, colaboradores, visitantes, tem uma gama muito grande de agentes. Moto, bicicleta. Exatamente, todos. né? E todos eles precisam ser compatibilizados, né? Precisam ser, todo mundo tem que ter um lugar para chegar, para deixar o seu veículo, precisa se dirigir, passar por um controle de acesso. Então o fluxo, e são áreas muito intensas, né, em horários pico, né? Então a gente vai lá, vamos dizer, a gente vai entender o estresse daquela organização, daquela planta industrial ou planta logística, né? E a partir disso criar soluções para dar mais conforto para esses usuários, né? Então a gente fala muito de vagas, mas às vezes a gente está trabalhando mais fluxos do que propriamente onde eu vou estacionar isso. A área de estacionamento é super importante, principal, a posição da vaga. Nós lidamos muito com caminhões, com estacionamento de caminhões, então envolve manobrabilidade, a maneira como isso faz. Temos recursos tecnológicos dentro do escritório que nos permitem antecipar como é que aquilo lá vai acontecer, né? Isso aí está dentro da nossa especialidade. Então a indústria ela nos traz esse programa, essa demanda, né? Então, recebemos os fluxos, diagnosticamos, criamos as soluções, levamos para o cliente, e aí essas soluções elas geram intervenções civis, né? Muitas vezes de pavimentação, como no caso você comentou lá de um case nosso muito querido da Sopasta, né? Que é uma indústria de embalagem, que além dessa organização da parte de acesso deles, eles tinham a necessidade de uma nova edificação para a área corporativa. Vocês também atuam nas edificações, então, nesse Também caso. desenvolvemos também os Que é o projetos. caso desse cliente de você. Né? Uhum. E você acha que fecha melhor quando você faz desde o início, Ricardo? O ideal é que a gente entre para poder organizar essa questão dos fluxos, né? Como o Antônio comentou, o estacionamento ele não é ali o principal ponto, né, de organização dessa área. O fluxo ele é importante que a gente entenda como que ele vai acontecer, e isso não existe um padrão, né? Isso tem que ser personalizado de acordo com o cliente, de acordo com a atividade que o cliente exerce em determinada indústria, né? Ele tem já uma cultura imposta ali do que tem que acontecer, como os caminhões têm que entrar, os veículos têm, né? Como que se comporta ali dentro. Utilizando balança de pesagem ou as áreas de docas, de carga e descarga, né? Então tem muitas questões. E nesse caso específico da Sopasta, a gente foi demandado para, primeiramente, atuar na organização dos fluxos, né? Determinar ali os pontos de paradas, de estacionamentos e tudo mais, e definimos ali a localização do edifício administrativo que eles tinham a intenção de construir. Desenvolvemos ali, então, a arquitetura também desse edifício administrativo, né, que como nós somos um escritório de arquitetura e engenharia, né, voltamos ali para esse desenvolvimento da arquitetura convencional ali, e foi muito interessante porque o produto que o cliente produz, né, é uma fábrica de papel e embalagens, e a gente desenvolveu ali a arquitetura em cima desse conceito, né, de trazer uma caixa de papelão, né, adaptada ali ao espaço. E aí foi, né, o projeto de arquitetura, desenvolvemos todos os projetos complementares também e gerenciamos ali a execução da obra também. Fizemos a entrega completa do empreendimento daí, né? Mas agora eu tenho uma curiosidade que eu vou passar a bola para vocês, que não deve ser fácil de responder. Quando você tem uma edificação que ela tem funções diferentes, moradia, escritório e lojas, e tem uma área, vamos supor, uma área comum de estacionamento, como é que vocês resolvem esse abacaxi, gente? Essa é o momento da compatibilização. Esse é o momento da compatibilização. Isso chega muito para nós, né? Às vezes empreendimentos a serem concebidos, né, em projeto ainda, que a gente tem que definir essa divisão dos fluxos, essa compartimentação, né, interna ali da garagem.
porque isso vai refletir diretamente na operação depois, né? Como que essa operação vai acontecer. E tem empreendimentos já existentes que têm esse problema, né? Que Isso é ainda mais difícil. Isso. Veja, hoje os espaços, né, as questões aí urbanísticas, né, estão voltando para essas questões dos empreendimentos multiuso, né? Então, áreas, sendo um pouquinho mais específico, áreas de escritórios, estúdio, apartamentos, né? E, eventualmente, algumas demandas que a gente atende aí em Santa Catarina, São Paulo, aqui também, e ainda um mini shopping embaixo. Comercial. Como é que eu vou organizar isso, né? Então, do pressuposto, diagnosticar, entender, né, o que foi concebido pelo arquiteto. Então a gente tem um respeito muito grande porque já foi pensado muita coisa daquilo, né? E a gente entra com a nossa especialidade para agregar o produto, né? Para somar, né? Ou melhor dizendo, até multiplicar ali, deixar ele mais funcional. E nesse inteirinho, como é que acontece? Fazendo esse entendimento, a gente tem espaços diferentes de uso dessa garagem, né? Eu tenho uso residencial privativo, né? Então aquela pessoa quer entrar, quer chegar, quer ter a sua própria vaga, né? Quer estacionar com segurança, não quer ter nenhuma interferência do estacionamento comercial, de alguém que está frequentando um empreendimento ali na parte corporativa ou as lojas, né? Então, e quer se dirigir ao seu apartamento com segurança. Como é que isso vai funcionar? Então existem soluções para isso, que não acontecem, obviamente, na recepção do imóvel, mas sim na circulação, né, dos elevadores ali do espaço garagem. Então, setorizando isso, criando regras que vão influenciar numa instituição de condomínio, né, às vezes até no memorial de incorporação, e essas regras para que esse espaço funcione, ele fique agradável, tanto para o cliente do escritório, desse multiuso, que está chegando lá, precisa acessar, precisa passar por um controle de acesso no térreo, né? E então ele tem que ter um lugar certo para ele visitar a garagem, para ele acomodar o seu veículo, seja ele por self-parking, você mesmo estacionando, ou por manobrista, né? E você vai ter que acessar e vai ter que se apresentar para você entrar no empreendimento. Então tem um fluxo para isso, né? E tem um cliente residencial que quer chegar, quer ir para o elevador e acabou, né? Então a gente ajuda os clientes nisso. E a demanda, que até a gente tem que dividir em dois, é por quê? Porque a gente vê muita disparidade, então a gente tem atuado muito, né? Os clientes, os incorporadores conhecem o nosso trabalho, onde a gente fica, e eles ficam, ou sobra vaga ou falta vaga. E aí a gente entra também. Opa, qual que é o teu produto? O teu produto é esse. População, PAX, né? Então a população desse local é essa, os usos são esses, a gente estipula essa população e diz, ó, tua garagem está certa, ou a legislação está cumprindo, mas você está precisando de mais vagas para, por exemplo, um uso médico, você vai ter um fluxo muito maior. Então você vai precisar de um estacionamento maior. Então a gente tem esse recurso técnico, né? Porque vem de experiência, tecnologia dentro do escritório. Vamos supor, Ricardo, que vocês estejam atuando junto com todos os players na hora de fazer a planta, o projeto, né? Vocês conseguem fazer um reaproveitamento das garagens? Opa, aqui tem garagem demais, nós podemos mudar isso para um outro piso, podemos transformar isso num piso de moradia ou de comércio. É possível fazer isso, não? É possível, mas isso depende muito da legislação, né, do que ela autoriza de aproveitamento para esse caso. Mas sim, as áreas de garagens, elas dependendo, né, da intensidade do uso que ela esteja tendo ali no momento, você pode determinar outros tipos de usos. Eu te pergunto isso porque eu já vi edificações onde sobra vaga. Exatamente. Acontece, né? Exatamente, e daí isso é determinado primeiramente no projeto, né, como eu já estava falando antes. Você determina um uso ou um aproveitamento daquele espaço, né, como que ele vai ser usado ali mesmo, para a gente convencilhar com a operação, né, entender como que a operação vai
vai atuar nesse espaço. Então, por exemplo, no espaço garagem, ali do uso misto, por exemplo, você tem espaço que você pode determinar como espaço para lavacar ou para, né, para algum outro serviço que possa, né, ser oferecido a veículo. Então, é muito amplo isso, né? E daí depende muito do local que esse empreendimento se encontra e da demanda que esse serviço vai ter, né? Só fazer um pequeno adendo que essa ociosidade é uma questão que eu acho que até é de sustentabilidade, né? É melhor aproveitar esse espaço. Então, quando a gente se depara com um espaço ocioso, às vezes a legislação ela se formou de uma forma, ela cresceu, em algum momento ela foi torta, pediu muita vaga, sobrou. Aí que a gente já está presenciando isso, né? E já participamos de alguns estudos para trazer uma academia para uma garagem, trazer um laboratório, melhorar um espaço, além de melhorar o conforto do espaço, trazer mais usos. Porque vamos dizer que garagens hoje a gente está chamando de centros de mobilidade urbana, né? Então eu estou ali para carro, estacionamento, eletroposto, serviços, né? Então tem muita coisa ali que pode acontecer. E para pessoas, né? Óbvio, principalmente, né? Até porque nós estamos falando que geralmente as pessoas em edifícios residenciais, os moradores entram pelo estacionamento. Sim. Esse é um fato. E existe, né, o conceito tipo a garagem é para os carros. Não exatamente. É para guardar os carros, mas as pessoas que necessariamente utilizam. Certeza. Paulo, você usa mais a garagem do seu empreendimento, onde você mora, ou o hall de entrada para você acessar? Com certeza a garagem. Eu só vou no hall para receber visita ou falar com o porteiro. Ou vai pegar o entregador ali, né? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Tá, então vamos voltar um pouquinho ao início, tá bom? Tá. Passa-se por uma cancela. A cancela é uma coisa meio arcaica, né, gente? Dá para mudar isso? Ela é funcional, ela é importante para o espaço. E necessária para a operação, né? Para você controlar ali a entrada e saída. Você, na operação, precisa... Mas vocês acham que nós vamos ter uma outra solução em breve ou não? Se a gente for olhar um pouquinho lá para fora, e a gente sempre está olhando aí... Bom, vocês precisam, né? Olhar para outras... vamos falar a nível de países mais desenvolvidos, né? E a pandemia também trouxe algumas questões que precisaram ser resolvidas, né? Hoje você não quer apertar um botão para tirar um ticket, né? Então já é um sensor de presença. Então vamos estender esse sensor de presença para um veículo, né? Então obviamente que a área de acesso, de entrada e saída de veículos ou pessoas, ela é uma área do empreendimento, vamos falar de um comercial, até de um residencial, ela é uma área assistida, né? Ela tem uma atenção ali da segurança, pessoas, né, tudo. A cancela sempre é um elemento que dá vamos dizer assim, quebra um pouco ali tudo que está ornando ali, né? Tudo que vocês fizeram de bacana. Tudo que foi feito de bacana. Né? É necessário, mas o que a gente pode falar? Identificação de pessoas, identificação de veículos. Então, vamos dizer que já está sendo utilizado, Brasil aqui ainda não vimos, mas fora, não ter mais a cancela, mas sim um sensor de presença. Entrou com o carro, leitor de placa, você vai ver que foi identificado ali o usuário, você passa por um scanner de quantidade de pessoas e acessa. Né? Até corrigindo, desculpe, mas não digo que a cancela necessariamente seja necessária, mas o controle de acesso é necessário. Isso. Então você não ter aquela barreira, né, que às vezes te rouba um pouco de tempo para abrir ou não ler a placa corretamente, mas ter esse sensor, né? Hoje o controle de acesso de pessoas tem ali o leitor facial, né, que te facilita, você não precisa mais ter o crachá, né, para inserir numa máquina e tudo mais. O que eu estou pensando aqui é na cancela, exatamente. Isso, nesse obstáculo. E outra questão, e a cancela, ela traz, assim, desconforto, e dependendo do local, muito apertado, até... alguns acidentes, né? Quem que não já ouviu falar de uma cancela baixar num carro, numa cabeça de uma pessoa, alguma coisa assim? O Antônio fez um bom comentário, disse assim, que o estacionamento bom você não percebe, o ruim com certeza. Isso. Sempre. Essa é a percepção grande do incorporador do nosso parceiro. Né? Ele entendeu
ele sofre menos com o produto e sofre muito com a garagem. Uhum. E aí ele trouxe, a gente presta serviço contínuo para a maioria das incorporadoras hoje, nossos clientes, parceiros, né? E ele entendeu que ele pode antever isso, né? Ele pode... Porque e o importante disso é porque entender que a garagem ela é um ambiente que que não é um ambiente destino, né? Você não vai num prédio para ir na garagem. Você vai para ir numa sala comercial, vai para o seu apartamento, consulta, você vai no shopping para ir numa loja, numa praça de alimentação. A garagem ela é um ambiente intermediário, né? Mas se, por exemplo, você vai num shopping, você leva 20 minutos para achar uma vaga, você vai já atentar que, pô, eu não vou voltar mais nesse shopping porque aqui é difícil ou já estacionar. vai subir irritado, vai consumir menos. Ou você, isso. exatamente, Vai mas se querer ir você embora. para rápido, né, você vai lá para o teu destino, vai fazer o que você, né, tem como objetivo. Então, a não percepção da garagem é o ponto positivo realmente, né? Lógico que quando você detecta ali pontos positivos, como, pô, esteticamente ficou legal, nossa, não vejo o trânsito interno, né? Uma garagem grande, É uma boa por exemplo. sinalização, você Uma boa sabe onde está a sinalização. vaga, né? Espaço. Então, A estética, ela é um complemento ela do é para conforto. fechar. É o Né? design. É o design, né? É uma parte do design, do parking design, né? Porque há questões de conforto, fluxo, acessibilidade, essas soluções que a nossa expertise aí nos garante, a gente tem essa reputação em relação a esse tema, né? Que garante realmente o todo, né? Que é o produto final, né? Que o empreendedor busca, né? Eu queria chamar mais um case que vocês estão atuando atualmente, que envolve vários, já falei a palavra players, mas eu vou voltar aqui, que é um edifício, que vai ser o edifício mais alto da cidade, que é assim que ele é anunciado, onde você tem um escritório de arquitetura, de projeto arquitetônico, você tem interiores, você tem paisagismo, você tem escritório de eficiência energética, tem muitas coisas envolvidas. Em que momento vocês se envolveram nesse projeto? Desde o início? Em que momento vocês foram acionados? Sim, pois então, nesse projeto com a GT Build, a gente, né, foi acionado desde o início já, né, junto com a arquitetura, Que é o ideal, né? que é o ideal, né, que a gente possa trazer sugestões ali desde do princípio e não encontre barreiras, né, para as melhores práticas ali da garagem. E como a gente já vinha trabalhando com outros empreendimentos da GT Build, a gente nesse conseguiu, né, entrar bem no começo e pôde trazer ali os benefícios que cabiam ali naquele espaço, né? Então, de melhoria de fluxo, de melhoria do metro quadrado da garagem, porque normalmente é um subsolo, né? Que ele é caro de construir, né? Você para escavar, né? Um terreno tem ali o seu custo. E normalmente o incorporador ele não consegue vender um metro quadrado da garagem, não consegue abater, né? O custo que ele teve. Então, você trazendo esse melhor aproveitamento, você, né, consegue equivaler melhor essa relação e também melhorar o produto em si do empreendimento, né? Nesse caso específico desse projeto, vocês trabalhando junto com todas essas pessoas envolvidas, vocês conseguem também fazer um reaproveitamento melhor, por exemplo, devolver metragens para o incorporador? Não? Não foi o caso do AS, mas em outras demandas a gente chega, né? O cliente pede assim, eu preciso de mais 3 ou 4 vagas para que eu consiga viabilizar mais um pavimento, que eu tenho potencial de gabarito, né? Mas eu não consigo, o arquiteto lá no momento, né, ele não conseguiu fazer uma relação de conforto, fluxo, né, que trouxesse essas vagas. Então a gente entra, né, isso aí é resolvendo sempre no início, né, possibilitando, e muitas surpresas já aconteceram, né. Às vezes o incorporador nem pede vaga, fala, tô aqui com mais 5 vagas, mais 10 vagas. Opa, legal, né? Posso acomodar melhor ou comercializar mais vagas. Então, sim, isso acontece com bastante frequência, tá? E ao contrário também. E esse ganho de vagas não necessariamente é pelo ganho de vagas, né? Para você acomodar melhor as áreas técnicas, você compatibilizar ali com a estrutura.
Então não é só a questão do layout das vagas e dos fluxos, então são todos os elementos da garagem que a gente acaba, né, por Bom, atuar então, Ricardo, dá para você aprofundar um pouquinho isso? Quando você Uhum. fala, não é estacionamento só para veículos, para moradores ou para frequentadores. Você tem toda a parte ali de carga, embarque, desbarque, mesmo num edifício residencial, Sim, não é? sim, Você tem a parte eu não sei muitas vezes, as lixeiras ficam no subsolo, todas. tudo isso você... A gente tem que entender bem o empreendimento, né? Que não existe um padrão, né? Cada empreendimento tem a sua característica própria, né? Pelo porte ou pela atividade que ele exerce ali. Então a gente tem que entender todos os fluxos que vão atuar dentro da garagem para poder dessa maneira compatibilizar eles, né? E ter o melhor aproveitamento possível. Junto com esses agentes, né, que a gente chama, então, por exemplo, tem bicicleta, tem moto, tem carro, tem veículos de carga e Jet descarga, ski. lixo, Jet ski. jet ski, Prestador de de tudo, prestador de serviço, serviço. principalmente quando está sendo ocupado, E né? dependendo, mais pessoas passam ali dentro da garagem, né? Então, a gente envolve daí todas as outras disciplinas, né? Desde a estrutura, elétrica, hidráulica, passa por disciplinas de segurança também. Então, tudo, né, vai determinar como que o espaço vai E agora funcionar vocês têm realmente. mais um elemento para agregar, que é o abastecimento, né? Que é a estação de Sim, o eletroposto, né? É, Tá tendo várias maneiras, né, de você fazer a implantação de eletropostos, né? A gente faz até um alerta para o empreendedor, né, em relação à infraestrutura, que isso que é necessária, que ela precisa ser desenhada antes, né? Dimensionada, né? Já dimensionada, melhor dizendo, já nos deparamos com, estou vendendo de uma forma, mas ela não se viabiliza, não foi aqui em Curitiba, não foi próximo do Nosco, mas então está sendo compreendido o mercado de abastecimento. O veículo elétrico está aí, podemos dizer até que internamente a gente tem muitas conversas, vamos falar de híbridos, tá? Que acho que a gente está falando mais a nível de Brasil, a gente consegue quantificar melhor, né? A gente está vendo o mercado avançando, né? E isso aí ele gera certas é mais um serviço dentro da garagem, né? E não só para carros, tá? Moto, patinete, vai vindo de tudo, né? Você acha que nesses empreendimentos, nessas edificações de alto padrão, você acha que cada garagem vai ter, ou cada morador vai ter uma estação de carga? Eu acho que a tendência é essa, mas o empreendedor ele está tendendo a deixar preparado a infra, né? Você deixar toda a infra preparada, como o Antônio comentou, dimensionado, né? Para poder, quando o proprietário quiser, né, adquirir um veículo elétrico, ele ter a possibilidade de instalar ali um carregador. Clientes nossos em São Paulo, a gente trabalha, tem algumas demandas não só de novos espaços, retrofit. Inclusive a gente gosta muito de retrofit. Isso é uma curiosidade minha, mais uma. Né? É que eu acredito que o que já foi construído, já foi concebido, dá uma nova cara, dá um uso, otimizar aquele espaço, é sempre muito mais interessante a nível, vamos dizer assim, de sustentabilidade de viver do que você ir lá, sair construindo, né? Então, assim, então, como o Ricardo falou, tem que se tomar cuidado, por quê? Porque às vezes eu não vou conseguir trazer toda essa capacidade de distribuição de energia elétrica, né, para o empreendimento. Então, sim, a tendência é cada um ter o seu eletroposto, porém temos outro viés que cada vez mais está sendo otimizado e melhorado esses equipamentos de eletroposto para que as cargas aconteçam cada vez mais rápidas. Então, isso vai se distribuir a demanda, onde teremos carregamento rápido ou ultra rápido em áreas de abastecimento de veículos. Tu vai lá, vai carregar, vai pôr combustível, vai carregar no eletroposto e vai sair. Vai ter em casa também, que eu acho que é o mais assim, usual, né? Eu acredito que vão ser criados limites e a legislação vai vir
dando uma consertada nisso, tá? Certamente, né? Tá muito ainda, eu vou fazer dessa forma, outro de outra, uma hora vai ter que se entender melhor e fazer, e propriamente distribuir melhor essa demanda, porque imagina, para um eletroposto, hoje em dia é uma tomada de 50 amperes, imagine 100 carros espetados numa tomada de 50 amperes. Né? É muita demanda. Né? Eu acho que até o cara vai ter que ter uma subestação dentro do edifício para carregar os carros. Então isso até tem. Hoje em dia... Até tem, mas né, eu acho que vai ter que gerar um equilíbrio, porque isso, de repente, eu entrego um eletroposto, vai demandar um custo que vai fugir da curva do que o comprador quer ali a preço de venda. Né? Então a gente... Agora, fazendo essa atenção aí. Pulando um pouquinho do retrofit, vocês atuam no litoral também, onde não dá para construir para baixo. Né? Tem que ser para cima. A rampa é um problema, né, Ricardo? O Ricardo tem que falar sobre isso. Ele é o aço. Sempre um problema. Isso existem legislações, né? Existem determinações diferentes em cada praça, né? Então a gente trabalha ali com as inclinações das rampas. E dependendo do empreendimento, você vai ter perfis de veículos que vão estar circulando e acessando essas vagas. Então a gente tem atuado muito em empreendimentos de alto padrão, né, que você tem veículos mais esportivos e que são mais baixos, né? E nem mesmo as cidades que têm ali as inclinações determinadas pela legislação mais baixas acabam aceitando esses veículos. Olha, então é todo um estudo que a gente precisa fazer, né, de adequação dessas rampas, né, porque elas precisam vencer um pé direito, precisam, né, ser confortáveis e aceitar que esses veículos não raspem tanto embaixo como em cima, né, que eles tenham ali os adoçamentos bem adequados para veículos mais restritivos passarem. Você está falando de veículos altos, eu também estou pensando em veículos baixos. Eu estou pensando em Ferrari, Porsche. Eu estou pensando em carro alto também. Por exemplo, então a gente tem que pensar numa garagem que vai receber uma Dodge Ram, né, que é um veículo alto e longo, que ele precisa de um raio de giro maior, e eu vou receber uma Ferrari também que tem 10,4 centímetros de altura entre o assoalho e o piso. Perfeito. Então são dois extremos que tem que poder acessar no mesmo local. Escuta, o nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para vocês, tá bom? A minha mãe morava no edifício Paraná, onde as garagens são coletivas. Você não tem lugar fixo. Então o que acontece? Você tem lá 2, 3 manobristas que você está agregando um custo para o edifício. Não tem solução, ok? Agora, e quando você precisa do carro, tem as suas vantagens, que você larga o carro, o manobrista encaminha, né, vai, estaciona, e tem também a vantagem de você ligar e ele trazer o carro. Mas isso onera muito o condomínio, obviamente. Quando é que nós vamos chegar ao ponto de uma esteira levar meu carro para não precisar mais entrar na garagem? Eu já entro direto na volta, eu vou fazer o caminho inverso. Fala, Antônio. Eu acho que o Ricardo pode dizer melhor, mas eu vou bater legislação, né? E a viabilidade de tudo isso, né? Então hoje ainda a gente é um país em desenvolvimento. Então a gente tem áreas para serem incorporadas e serem construídas, né? Diferente às vezes de países mais velhos, onde o consumo veio antes, né? Isso não pode acontecer. A gente sabe que existe em alguns lugares, não, aqui em Curitiba, tem em São Paulo bastante também. Já tem aqui, Rio, sei, né? É um sistema, uma esteira, eu vou falar assim, Ricardo uma palavra. É uma esteira que leva o carro para a garagem e depois você faz a solicitação via... Isso vai depender muito da cidade e da região, né? Dela demandar ali uma área para armazenamento de veículos. Então, você falou arquivamento. O arquivamento, né? Então existem esses edifícios, garagens automatizados, né? Inclusive alguns aqui no Brasil, que funcionam muito bem, né? Você chega com o veículo ali no receptivo, sensores medem ali o tamanho do veículo, eles vão, através de um elevador e de uma plataforma rolante, arquivar o teu veículo. E você voltando depois, você simplesmente faz o pagamento ali do teu ticket e o arquivo, né, o edifício garagem automaticamente vai trazer teu veículo de volta. Ou mesmo no prédio residencial, isso pode... Né? Exatamente. A implantação de um sistema dessa, ele é
oneroso, né? Ele é caro. Imagino. Por isso que eu comentei que vai depender muito da demanda da região, né, com relação a estacionar veículos. E uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é realmente com relação à manutenção desses equipamentos, né? A tecnologia ela existe, né, vinda de fora, existe algumas pessoas que vieram para o Brasil e implantaram isso aqui, mas a manutenção, o dia a dia, porque é um equipamento, né, mecânico automatizado, você precisa ter ali Nós tivemos fomos solicitados aí por empresas coreanas, né, dos Estados Unidos, querendo trazer isso para o Brasil, né, se nós poderíamos ser uma porta de entrada. E a gente, obviamente, no momento lá, nos aprofundamos e, olha, Brasil, né? Então daí verdade. você, né? Mas existem lugares que são... É difícil viabilizar, né? Escuta, gente, gostei muitíssimo de conversar com vocês. Também. Muito obrigado pela presença. E vamos evoluir, vamos lá na frente conversar de novo. Vamos lá, com certeza. Gostou também bastante. Obrigado aí pelo espaço, Paulo. Eu que agradeço a você. Obrigado. Valeu. Eu gostaria de agradecer o apoio das nossas empresas que nos ajudam, que é a Renomar de Pisos de Madeira, a IG, que é Arquitetura Bioclimática. Gostaria de agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA, e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali. Arquitetos e design interiores querem mais do que apenas visitar feiras, lojas de decoração e participar de happy hours. Eles também querem conteúdo de qualidade. O nosso videocast Dispatch traz todas as emoções da arquitetura e do design para o mundo virtual. Inscreva-se agora mesmo, toda semana um novo episódio aqui no YouTube.